Justiça do Rio dá prazo de 5 dias para que Flamengo apresente defesa para evitar interdição do Ninho do Urubu. Senador Ciro Nogueira é alvo de operação da Polícia Federal por suspeita de envolvimento em crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ministra Laurita Vaz nega a suspensão de ações contra acusados de promover o Estado Islâmico no Brasil. Tribunal de Justiça do Distrito Federal ganha um servidor diferente, um cão-guia. Dá mais autonomia para andar em espaços amplos, então estou muito feliz com esse novo amigo. E na série sobre os 87 anos da Justiça Eleitoral, vamos conhecer as mudanças na estrutura do tribunal para atender melhor o crescimento no número de eleitores. Ao longo dessas décadas, a Justiça Eleitoral tem prestado bons serviços ao país. Olá, boa noite. Boa noite. A Justiça do Rio de Janeiro deu prazo de 5 dias ao Flamengo para que o clube apresente defesa para impedir a interdição total do centro de treinamento do Ninho do Urubu e o arresto de cerca de 57 milhões de reais. A decisão é do juiz Bruno Monteiro Guglieri. Os pedidos de interdição e de bloqueio dos bens foram feitos pelo Ministério Público Estadual e pela Defensoria Pública do Estado no último dia 20. O incêndio atingiu um dos alojamentos do centro de treinamento no último dia 8, matando 10 atletas e ferindo outros 3. A Polícia Federal cumpriu hoje 7 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao senador Ciro Nogueira, que também é presidente nacional do Partido Progressista. A Operação Compensação foi realizada após solicitação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ao Supremo Tribunal Federal e foi autorizada pela ministra Rosa Weber. O objetivo da ação é apurar crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Os mandados são cumpridos nas cidades de Teresina, Brasília e São Paulo. Os envolvidos também foram intimados a depor. O senador nega as acusações e diz que espera o esclarecimento dos fatos para que se comprove a improcedência das acusações. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, negou o pedido para suspender 2 ações penais contra acusados de promover o grupo extremista Estado Islâmico no Brasil. Segundo o processo, os acusados são investigados por promover o Estado Islâmico e por possível planejamento de atentados terroristas e outras ações criminosas. A Defensoria Pública pediu para reunir a ação penal dos suspeitos sob a alegação de que todos os réus teriam, em tese, praticado a mesma conduta. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o pedido por considerar que as imputações e os elementos a serem demonstrados em cada ação penal são diferentes. No recurso ao STJ, a defesa dos acusados solicitou a reunião dos processos. Liminarmente, pediu que até a decisão final, a tramitação das ações fosse suspensa. A ministra Laurita Vaz negou o pedido. Ela considerou que as razões apresentadas nas instâncias anteriores demonstram indícios de que os fatos não são exatamente os mesmos. Por isso, a ministra determinou que sejam solicitadas informações às instâncias ordinárias e que seja ouvido o Ministério Público Federal antes do julgamento do mérito do recurso. A Força-Tarefa da Lava Jato no Rio, do Ministério Público Federal do Paraná, apresentou denúncia contra os operadores financeiros Luiza Bianton e Dirceu Ferreira, acusados de desviar mais de 8 bilhões de reais de obras rodoviárias. Eles teriam feito parte de um grupo criminoso que contava com o ex-governador do Paraná, Beto Richa. Durante as investigações, o Ministério Público Federal descobriu que Luiz Anton era o responsável por recolher o dinheiro da propina e repassar para o ex-governador do Paraná, Beto Richa. Já Dirceu Ferreira era responsável por lavar o dinheiro. Para isso, ele comprava imóveis em nome da empresa Ocaporã, que pertence à família Richa. A denúncia faz parte da Operação Integração 2, que tornou réus no final de janeiro o ex-governador Beto Richa, a esposa dele, Fernanda Richa, o irmão Pepeu Richa e vários outros servidores públicos e funcionários de empresas privadas. Além do desvio de verbas de obras rodoviárias, o grupo criminoso, que recebia propina de várias formas, desviava também o valor arrecadado com o aumento das tarifas das concessões no anel viário do Paraná. O TRF1 garantiu pensão por morte presumida para uma mulher que procura o marido desaparecido há mais de 2 anos. E quando o assunto é desaparecimento de pessoas, há milhares de brasileiros na mesma situação. Mais de 20 anos juntos e uma história de amor e companheirismo.
Assim foi a relação de Dona Elisinete e seu José até o Natal de 2016. Daquele 25 de dezembro em diante, permaneceu o sentimento. Mas os dois nunca mais se viram. Isso porque seu José desapareceu pouco antes de um passeio em família durante uma viagem a São Desidério, na Bahia. Antes de nós irmos, ele achou de bem e avisar um amigo dele que nós íamos fazer esse passeio. E ele indo, e aí ele foi por um lado e voltou pelo outro. Lá na casa mesmo tinha as câmeras, via direitinho ele passando, olhando com aquele olhar absorto, assim, olhando para o outro lado. Dona Elisinete conta que o marido já dava sinais de confusões mentais antes mesmo da viagem. E ela acredita que ele tenha se esquecido de absolutamente tudo. Já são mais de 2 anos de sofrimento e angústia pelo desaparecimento e sem qualquer notícia do marido. Tristeza vivida por milhares de parentes de desaparecidos no Brasil inteiro. Sentimento compartilhado por uma mulher em Minas Gerais que também nunca soube o que aconteceu com o marido. Mas 5 anos depois, conseguiu a declaração de morte presumida. Ela entrou com uma ação na Justiça Federal para garantir o direito à pensão pelo óbito do companheiro. Já em primeira instância, teve o pedido atendido. Este advogado explica o que diz a lei com relação à morte presumida. A morte presumida ela é regulada pelo Código Civil, principalmente, tratando ali no artigo 6º e 7º que, em caso de acidente notório ou de uma situação de risco de vida que aquela pessoa estava envolvida e dali ela desapareceu, pode ser decretada a morte presumida, ou em situação de guerra ou de campanha em nome do país, em que essa pessoa também tenha desaparecido, desde que dure mais de 2 anos essa situação. E para a decretação em si é necessário o ingresso de uma ação judicial, onde é avaliado, o juiz analisando todas as causas possíveis de desaparecimento e a provável morte, pode decretar ou não a morte presumida daquele cidadão. E no próximo bloco do Jornal da Justiça. A gente vai mostrar a história de Hernandes e o mais novo funcionário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o cão-guia Carson. O Superior Tribunal Militar faz um balanço da intervenção no Rio de Janeiro e também das mudanças no Código Penal Militar. 3 dias de intensos debates e auditório lotado. Em pauta, as alterações promovidas pela Lei 13.491, de 2017. As mudanças foram o principal assunto do 2º Seminário da Justiça Militar da União. A lei estabelece que os crimes dolosos cometidos por militares contra civis sejam julgados pelo Tribunal do Júri. Eles passam a ser de competência da Justiça Militar da União, desde que tenham sido cometidos no exercício da atividade militar. Não só os crimes previstos no Código Penal Militar, mas todos aqueles previstos na legislação penal em geral. E essa legislação penal em geral abrange, num primeiro momento, o Código Penal Comum e todas as chamadas leis penais extravagantes, como a própria lei de licitações e diversas outras leis, como a lei de tortura, por exemplo, a lei Maria da Penha. Outro destaque do seminário foi a palestra sobre a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, com o general Braga Neto. Segundo ele, a primeira medida foi integrar as polícias e investir na infraestrutura das polícias. Eu queria que eles fossem vistos como instituição de Estado, para evitar a busca de protagonismo, sabe? A pessoa não era assim, a polícia militar querendo aparecer, a polícia civil querendo aparecer. E sim, as duas polícias trabalhando em prol da sociedade como um órgão de segurança pública. Em 10 meses de intervenção, foi investido mais de R$1 bilhão na segurança pública do Rio de Janeiro. Nesse período, foram realizadas 215 operações, sem nenhuma morte de civil. Ao todo, foram mobilizados cerca de 18 mil militares das Forças Armadas. Palestrante de encerramento do encontro, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou que o desenvolvimento do Estado passa pela redução da criminalidade. É preciso ter uma polícia equipada, independente, e é preciso ter celeridade no julgamento para que você dê a resposta adequada para a sociedade.
Um frigorífico em Rio Verde, Goiás, deve indenizar uma auxiliar de produção que era obrigada a usar chuveiros em boxes sem porta. Na reclamação trabalhista, a empregada diz que se sentia exposta a usar as cabines dos chuveiros sem portas. A auxiliar de produção relatou que entrava na fábrica e ia direto para o setor sujo, que dá acesso aos empregados que vêm da rua. Lá, ela retirava as roupas e era obrigada a passar para o setor limpo, apenas com as roupas íntimas, para que pudesse ter contato com as aves sem risco de contaminação. A trabalhadora disse que ela e outros empregados eram obrigados a tomar banho nus na frente dos demais colegas. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás excluiu o frigorífico da indenização. Entendeu que a ausência de portas nos chuveiros não é indicativo de que a intenção da empresa fosse expor os empregados perante os colegas de trabalho. A auxiliar de produção recorreu ao TST. O relator na 4ª turma, ministro Alexandre Luiz Ramos, destacou que a ausência de portas nos boxes dos chuveiros não está prevista nas normas de segurança e higiene editadas pelo Ministério da Agricultura, o que configura exposição excessiva e injustificada da intimidade do empregado. Por unanimidade, a turma deu provimento ao recurso e restabeleceu a sentença, que havia condenado o frigorífico ao pagamento de R$ 3.000 de indenização à profissional. É um direito da pessoa com deficiência visual entrar e permanecer em empresas ou órgãos públicos na companhia de um cão-guia. O animal é treinado para dar mais agilidade e segurança a quem não enxerga. Agora vamos mostrar a história do Hernandes e do mais novo funcionário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o cão-guia Carson. Nome: Carson. Peso: 32 quilos. Raça: Golden Retriever. Nacionalidade: norte-americana. E profissão: cão-guia. O dono é Hernandes Feitosa, funcionário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Essa relação de trabalho começou há menos de um mês, quando Carson chegou dos Estados Unidos. Como Carson foi treinado nos Estados Unidos, a comunicação do Hernandes com ele é toda em inglês. Hernandes, você pode dar alguns comandos para ele? Posso sim. Carson, sit, sit. Good boy. Carson, down. Down, Carson. Good boy, Carson. Carson, find the work. Find the work. Find the work. E lá vão os dois para a sala de trabalho, montada especialmente para acomodar Carson, Hernandes e a estagiária, que ajuda nos pareceres técnicos para magistrados e servidores. Os funcionários que trabalham no setor foram preparados para lidar com o cão nos primeiros 3 meses no tribunal. A gente precisa ignorá-lo nesses 3 primeiros meses, justamente para ele entender que está no ambiente de trabalho. Então o contato é bem restrito mesmo. Ele está trabalhando. Exatamente, ele está no seu horário e no local de trabalho. É bom lembrar que a companhia de um cachorro no local de trabalho está prevista na Lei 11.126 de 2005. O texto diz: é direito da pessoa com deficiência visual entrar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia. A empresa ou órgão público que não seguir a legislação pode sofrer interdição e multa. E esse direito faz muita diferença. É muito diferente vê-lo com o cão. Ele anda até mais solto, consegue ter mais liberdade porque ele sabe que o cão vai estar protegendo ele dos obstáculos, como ele mesmo fala, os aéreos e os terrestres. E a bengala não tem essa dimensão, né? Fora a parte humana também, que essa convivência é muito saudável para ele e para todos que estão à volta. O tribunal tem 90 funcionários com deficiência visual, mas apenas Hernandes tem cão-guia. Uns dispensam essa ajuda. Outros enfrentam uma grande fila de espera para conseguir um cachorro treinado. Hernandes ficou 2 anos esperando um novo companheiro depois que o primeiro morreu. E só tem elogios para Carson. Quando eu saio para ir a algum lugar que não precisa ele ir comigo, ele já fica quietinho no lugar dele, já está bem ambientado no setor, já está muito bom mesmo. Agora que o Carson está sem a guia e o arreio, e não está trabalhando, eu vou fazer o que eu já queria fazer desde o início da reportagem, que é brincar com esse menino aqui. Vem cá, Carson. Good boy. Aumenta muito a mobilidade da pessoa com deficiência visual, melhora muito a postura ao andar, dá mais autonomia para andar em espaços amplos. Então, estou muito feliz com esse novo amigo. Daqui a pouco, as mudanças na estrutura do tribunal para acompanhar o crescimento do número de eleitores.
é uma conquista do povo brasileiro, uma conquista da nossa democracia e é algo que o país tem que se orgulhar. Quando um produto for comprado fora do estabelecimento comercial, por telefone ou pela internet, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor garante o direito de arrependimento. O prazo é de 7 dias a contar da assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço. Parecia ser uma boa escolha. Marcelo comprou um pacote de curso de inglês online com preço acessível. O servidor público fechou o contrato, começou a estudar e logo viu que o conteúdo era diferente do anunciado. Por isso, pediu cancelamento. Aí começou o problema. Entrei com diversos protocolos, com a empresa, pelos diversos meios de contato. E-mail, como é virtual, não tem nada físico, não converso com a pessoa. Foi bem complicado. Desde dezembro do ano passado, Marcelo tenta cancelar o curso. As mensalidades continuam sendo cobradas e ele já não sabe mais o que fazer. O Código de Defesa do Consumidor determina que toda compra feita pela internet tem o prazo de 7 dias para arrependimento e cancelamento sem custos. A regra também vale para cursos online. E se o cancelamento for por má prestação de serviço, o consumidor tem direito de receber todo o valor pago de volta. O consumidor não pode ser cobrado em absolutamente nenhum valor. Nem multa, nem retenção de valores já pagos. Ele tem o direito à restituição do valor integral já pago e corrigido monetariamente. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com Carla Lucena, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Carla. Oi, William. Boa noite para você. Boa noite a todos. Vamos então ao giro de hoje. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recorreu hoje ao STF contra decisão que reabriu a fase de produção de provas em ação do ex-diretor da Dersa. Paulo Preto é acusado de desviar 7,7 milhões de reais dos cofres públicos em obras realizadas em São Paulo. O processo está nas alegações finais e fase então que antecede o julgamento. Na semana passada, a liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes permitiu a realização de novas diligências. Segundo a PGR, há o risco de atrasar o julgamento da ação e alega ainda que em março o réu vai completar 70 anos e que o prazo, então, para prescrever o crime cai pela metade. O ministro Alexandre de Moraes negou pedido de anulação de júri da viúva condenada por matar o marido vencedor da Mega Sena em 2007. Adriana Ferreira Almeida, que ficou conhecida como a viúva da Mega Sena, pedia para anular o júri que a condenou a 20 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado. Segundo o ministro Alexandre, não há nenhuma ilegalidade na decisão do Superior Tribunal de Justiça, que já tinha negado o pedido, e que também não houve vício na composição do conselho de sentença. E olha só, vai continuar presa a mãe de um bebê de 1 ano acusada de matar a própria filha. O corpo do bebê foi encontrado ontem carbonizado dentro da casa da mãe em Goiânia. A decisão foi hoje durante a audiência de custódia. A Polícia Civil investiga os motivos do crime, entre eles se foi vingança porque o ex-marido não queria reatar o casamento. E a última notícia do giro de hoje, a Justiça de São Paulo negou hoje à tarde o pedido de um shopping de luxo da capital que queria autorização para os seguranças apreender crianças e adolescentes em situação de rua dentro das dependências do shopping e entregá-los ao Conselho Tutelar ou à Polícia Civil. Na decisão, a magistrada alegou que não há embasamento legal no pedido do shopping e ainda que, segundo ela, o que o shopping queria era promover uma genuína higiene social. O giro de hoje fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, não deixe de seguir então a gente no nosso canal no YouTube. É só acessar TV Justiça Oficial. Eu fico por aqui, voltamos aos estúdios. Obrigada, Carla. Ao longo da semana, o Jornal da Justiça exibiu uma série de reportagens sobre os 87 anos da Justiça Eleitoral. Hoje, na última matéria especial, conheça as sedes do TSE, do Rio de Janeiro, a atual em Brasília, que é um marco em tecnologia e sustentabilidade.
Uma obra arquitetônica que representa a evolução da Justiça Eleitoral nos 87 anos de sua criação. A sexta e atual sede do TSE é um marco na história do tribunal. O prédio, cujo traço inicial partiu das mãos do arquiteto Oscar Niemeyer, foi elaborado para abrigar, num único local, toda a infraestrutura do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, mais de 2.700 servidores e colaboradores trabalham no TSE. Além disso, o local é um exemplo de sustentabilidade. A história começa no dia 20 de maio de 1932, quando a Justiça Eleitoral foi instalada num edifício na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Permaneceu por lá até 1937. Já de 1945 a 1946, com o restabelecimento da Justiça Eleitoral, o tribunal passou a ser localizado no Palácio Monroe, também na capital fluminense. A última instalação no Rio de Janeiro, entre 1946 e 1960, foi na Rua 1º de Março, onde atualmente funciona o Centro Cultural da Justiça Eleitoral. Com a transferência da capital da República para Brasília, o tribunal também mudou de endereço, dessa vez para a Esplanada dos Ministérios, onde ficou durante 11 anos. Somente em 1971, o Tribunal Superior Eleitoral foi abrigado num prédio exclusivamente construído para ele, onde ficou por 40 anos. O local ficou pequeno para o tamanho da Justiça Eleitoral. Foi aí que a atual e sexta sede ganhou forma, sendo inaugurada em dezembro de 2011. Mudanças significativas ocorreram no Brasil, como o aumento do eleitorado, que passou de 30 milhões para mais de 130 até 2011, que implicou o incremento das atividades da Justiça Eleitoral e do número de servidores, que passou de menos de 100 para mais de 700, sem contar os colaboradores. A atuação da Justiça Eleitoral está relacionada à organização das eleições, mas por ser muito ampla, é preciso dividir as atribuições em competências. Uma dessas funções permite ao TSE editar resoluções que disciplinam o pleito, como aquelas que tratam sobre propaganda eleitoral, registro de candidatura e prestação de contas. Tudo relacionado ao ano em que acontece a eleição. Além disso, o julgamento das ações relativas ao processo eleitoral também é feito pelos magistrados, monocraticamente ou aqui no plenário, pelo colegiado. Há ainda a função administrativa, que além das atribuições comuns aos demais tribunais, organiza o eleitorado, mantém o banco de dados sobre os eleitores e define os locais de votação e tudo mais que for relacionado ao gerenciamento do pleito. E tem ainda a função consultiva. O que são consultas? As autoridades públicas, partidos políticos, têm a possibilidade de apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral uma situação abstrata, uma situação em tese, ou seja, não pode ser vinculada a nenhum caso concreto, e o tribunal responde a essa consulta que lhe é feita. Mas no país continental, como o Brasil, a atuação da Justiça Eleitoral depende de um trabalho em conjunto. E é aí que entram os 27 tribunais regionais eleitorais. Ao longo dessas décadas, a Justiça Eleitoral tem prestado bons serviços ao país de uma maneira geral, desde o início, com a superação de uma era de fraudes eleitorais, de eleições a bico de pena e totalmente não confiáveis. Graças ao empenho de todos os servidores, colaboradores e voluntários, hoje a Justiça Eleitoral é um exemplo na promoção da cidadania e da democracia. Permite que mais de 144 milhões de eleitores escolham seus representantes num dos sistemas mais modernos e seguros do mundo. É uma conquista do povo brasileiro, uma conquista da nossa democracia, e é algo que o país tem que se orgulhar, porque a Justiça Eleitoral tem contribuído de forma decisiva e bastante atuante, bastante presente para a afirmação da nossa democracia.
E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê na segunda-feira. Até lá!